Boa noite. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa estar conosco mais uma vez. Que possamos sentir esse amor, a serenidade desse Mestre tão amado nos envolver, nos trazendo essa sensação de tranquilidade, de equilíbrio, de paz. E assim possamos iniciar o estudo dessa noite com essa sensação de leveza. Boa noite. É a Alba, da Associação Espírita Allan Kardec de Suzano. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, os amigos queridos da Casa do Caminho. Hoje nós temos um tema bastante interessante, que é penas temporais. É do Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais. Ela se encontra no capítulo 2, intitulado Penas e Gozos Futuros. Em todos os tempos da história da humanidade, o homem traz instintivamente a crença nas penas e recompensas futuras, ou castigo e recompensa. A ideia sobre a justiça divina não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos olhos de Deus no mesmo plano, e nem duvidar que recebam algum dia uma recompensa ou castigo pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Isso é natural em todos nós. Nós acreditamos sempre que aquele que agiu corretamente e que fez o bem na sua vida, que com certeza aquela pessoa receberá do nosso Pai Celestial as recompensas que ele merece. Porque, afinal de contas, uma pessoa que tenha dedicado toda a sua existência a auxiliar o próximo, aquele que sempre respeitou a todos, que teve uma vida digna, que sempre trabalhou tanto, aquela pessoa boa, sempre pronta a nos acolher, sempre com um sorriso que nos traz aquela paz, aquela serenidade. Essa pessoa merece tudo de bom na vida. Sempre pensamos, essa pessoa com certeza terá a recompensa dela, o que seria justo. Mas também pensamos, aquele que infringe todas as leis, aquele que faz o mal, aquele que levanta calúnia, difamação, que rouba, que pratica vários crimes, aquele que nos faz sofrer tanto, imaginamos que algum dia, lá adiante, ele vai pagar por aquilo que ele está fazendo. De uma certa forma, esperamos que venha o castigo, que venha a cobrança para aqueles atos os quais trazem tanta infelicidade para aqueles que estão ao redor daquela pessoa. Então pensamos, é justo que ele receba o castigo. Mas a partir do momento em que acreditamos na bondade e na justiça divina, e que começamos a conhecer a doutrina dos espíritos e a justiça da reencarnação, percebemos que não existe o castigo eterno, a condenação ao inferno, mas sim as oportunidades de retificação, de aprendizagem e evolução através das provas e expiações que experimentamos em nossas diversas reencarnações. Ou seja, a ideia é que até antes de conhecermos a doutrina dos espíritos, aqueles que vieram, né, de outras crenças, trazemos lá de trás
aquela ideia do castigo eterno, do fogo eterno, do inferno. Então, aquele que fez tanto mal e que praticou tantos crimes, aquele estaria condenado ao fogo eterno, estaria condenado a um castigo eterno. E na hora já nos vem à mente aquela imagem do inferno de Dante, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, e nessa Divina Comédia ele retrata, né, nesse livro, ele retrata o céu, o purgatório e o inferno. E posteriormente, pintores famosos pintaram alguns quadros famosos, tirando como base este relato de Dante Alighieri com relação ao inferno. E é exatamente este quadro que nos vem à mente quando pensamos neste castigo para essas pessoas que fizeram mal tão grande, cometeram crimes tão terríveis. Então já imaginamos aquele inferno com aquelas caldeiras de fogo, aquelas caldeiras ferventes. Imaginamos aquelas chamas horrorosas, aquele lugar de choro, de gemido, de tortura, onde a pessoa vai ficar eternamente sendo punido pelos seus crimes. Mas quando nós conhecemos a doutrina dos espíritos e conhecemos, enfim, a justiça divina e a bondade de Deus, quando conhecemos a justiça das reencarnações, nós vamos perceber que esse inferno demonstrado por Dante Alighieri, na realidade ele não existe, porque seria injusto que se condenasse um ser a um castigo eterno, de uma forma que ele nunca pudesse se redimir do mal que tenha feito. Isso não seria justiça. E como nós sabemos que o nosso Pai é soberanamente justo e bom, ele jamais faria isso com um de seus filhos. Como nós não temos coragem também de punir os nossos filhos. Quando colocamos os nossos filhos de castigo, é por um determinado período curto, para que ele possa refletir sobre os erros que tenha cometido e que possa aprender que os seus atos errados só vão lhe trazer más consequências, só vão lhe trazer sofrimento. E a partir do momento que essa lição seja aprendida, imediatamente nós temos o maior prazer do mundo em liberar os nossos filhos do castigo. Não é verdade? Isso porque somos nós seres imperfeitos. Imaginemos então Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, jamais condenaria um filho seu ao castigo eterno. Sendo assim, a ideia do inferno, nós sabemos que não existe. Não dessa forma como é retratado. Não dessa forma como nós ainda imaginamos. Então, neste capítulo das penas temporais, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a questão 983, aonde os espíritos nos chamam a atenção para essa questão muito importante quanto aos nossos sofrimentos. Afinal de contas, quem não passa por dores nessa vida, não é mesmo? A dor, o sofrimento, as tribulações da vida, elas são comuns em todos os seres encarnados. Todos os encarnados passam pelas inúmeras tribulações, porém o seu sofrimento, ele é mais físico, mais material. Ele sofre com as dores da pobreza, da fome, a falta de condições para possuir os bens que deseja. Ele sofre com ações violentas de outras pessoas,
sofre as consequências vindas de calúnia, de maledicência. Todos nós sofremos pelas nossas próprias imperfeições e pela imperfeição daqueles que nos rodeiam, movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo desejo de vingança, pela ira, que são as nossas imperfeições ainda muito latentes no ser humano. Portanto, todas as nossas ações têm uma consequência. E todo mau ato, ele traz então consequências de sofrimento, de dor. Quando desencarnamos, ou quando alguém muito querido desencarna, nós dizemos assim: que bom, agora ele descansou, agora não sofre mais. Mas nem sempre isso é verdade. Dependendo de como tenha vivido, dos seus atos, pensamentos, o espírito ele pode sofrer também no mundo espiritual e às vezes até mais do que sofria aqui no mundo material. Mas esse sofrimento não será mais um sofrimento físico, material. Será sim um sofrimento moral, porque nada permanece escondido no mundo espiritual. Assim, aquele que conseguiu escapar ileso das leis humanas, ele não conseguirá esconder-se das leis divinas e da sua própria consciência. Portanto, quando nós infringimos as leis divinas, quando cometemos atos ilícitos, quando provocamos o sofrimento das pessoas ao nosso redor, mesmo que nós passemos ilesos nessa existência, como muitos casos a gente fica sabendo de pessoas que passaram toda uma vida extorquindo, roubando, pessoas que cometem atos de corrupção para que possam desfrutar da riqueza aqui na Terra. E muitas vezes a justiça humana não consegue punir essas pessoas. E elas passam toda uma vida usufruindo daquilo que não tem direito, tirando o direito de outras pessoas. É aquilo que nós falamos, tirando o pão daquele que tem fome. E não pagam aqui na Terra pelos seus atos. E isso muitas vezes nos traz um sentimento de revolta, porque pensamos, gente, que injustiça! Como que a pessoa durante toda a vida sempre fez mal para todo mundo, sempre usufruiu daquilo que ele não tinha direito, tirando do mais pobre, do mais necessitado, onde existe a justiça divina, quando nada acontece com essa pessoa. Mas isso porque nós nos esquecemos que a vida não termina aqui na Terra. Que na realidade o espírito ele é imortal e que a única coisa, o único ser que morre é o corpo físico. O espírito permanece vivo, ele é imortal. E a vida não se encerra aqui na Terra. A partir do momento que nós desencarnamos, nós adentramos o mundo espiritual e prosseguimos a vida. Nós apenas mudamos de cenários. Saímos de um palco e entramos em outro. Saímos de um cenário e entramos em outro. Mas essa vida prossegue, ela não é interrompida. E dessa forma, se neste cenário eu não fui punida pelos meus erros, se neste cenário eu não respondi pelos meus crimes, eu posso ter certeza que no outro cenário eu terei que responder pelos meus atos. Porque ninguém escapa da justiça divina. E ninguém escapa, inclusive, da própria consciência. Porque a partir do momento em que adentramos a pátria espiritual e que estamos conscientes dos nossos erros
e que passamos a ter uma visão diferenciada dessa que temos aqui no mundo material, ainda prisioneiros do corpo físico, aos poucos a nossa consciência começa a nos chamar a atenção para os nossos erros, para aquilo que nós precisamos ter feito e não fizemos. E assim nos vem a cobrança da consciência e aquele sentimento de arrependimento pelo tempo perdido, sentimento de arrependimento pelos atos errados que cometemos na nossa existência e por não termos aprendido, aproveitado as oportunidades para nos elevarmos, para nos aperfeiçoarmos. E este sofrimento é um sofrimento moral que nos dói profundamente e que vai nos acompanhar, este sofrimento moral, até o momento em que possamos, então, adquirir o direito de retornarmos ao mundo material para corrigir as nossas falhas, para de alguma forma resgatarmos os nossos débitos junto àqueles aos quais nós lesamos aqui na Terra. Assim, numa futura encarnação, nós podemos observar que o mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso passará por todas as humilhações. Aquele que abusa da autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer um senhor ainda mais duro do que ele tenha sido. E dessa forma, passando exatamente por todas as tribulações pelas quais ele fez outros passarem numa existência anterior, nós estaremos dessa forma resgatando os nossos erros. Aos poucos, corrigindo a nossa caminhada, desfazendo aquilo que fizemos lá atrás. Mas isso não podemos encarar apenas como castigo. Não se trata de um mero castigo. Isso se trata de oportunidade de retificação. É o fato de você sentir na própria carne as dores que você provocou, que vai lhe despertar ainda mais a consciência para o erro cometido e lhe chamar a atenção ainda mais para que não venhamos a cometer os mesmos erros. E de que há necessidade de transformação, de reforma íntima, de mudança de hábitos, de conduta moral. Então não se trata simplesmente de punição, de castigo, trata-se sim de lição, lição de vida, oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Oportunidades essas que nós não podemos perder, porque quanto mais nós adiamos este processo de transformação e de reforma íntima, mais nós adiamos a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa evolução. Na questão 985, o Kardec pergunta aos espíritos: a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? E os espíritos dizem: é a consequência de sua purificação. A evolução é um processo natural e todos nós fazemos parte desse processo. A brevidade ou a demora para que ele ocorra depende de cada um de nós. A recompensa é também natural. À medida em que o homem evolui, se aperfeiçoa, livra-se das imperfeições, vão se despojando da matéria bruta e conquistando assim o direito de reencarnar em mundos mais evoluídos, mais felizes, onde não sofrem mais as consequências das paixões ilusórias
e dos seus sentimentos egoístas e invejosos. Tudo isso é um processo natural, uma lei natural. A partir do momento que eu frequentei uma determinada série na escola, e naquele ano letivo eu consegui aprender todas as lições que me foram ensinadas. E que no final, nas provas finais, eu consegui tirar uma média mais elevada, comprovando assim que eu adquiri os conhecimentos que eram esperados de mim naquela série escolar. É natural que no próximo ano eu seja conduzido a uma série mais elevada, a próxima série. Porque, afinal de contas, eu já consegui concluir o meu estudo e consegui aprender aquilo que era esperado de mim naquela série anterior. Então, automaticamente, eu sou promovida para uma série melhor, mais elevada. E assim somos nós, de passagem aqui no mundo, porque passagem, não estamos eternos aqui nesse mundo, somos transitórios aqui neste mundo. E a partir do momento que eu consiga aproveitar bem as minhas experiências nessa encarnação e tirando o melhor proveito, aprendendo as lições às quais eu sou submetida durante essa minha encarnação, é natural que na próxima encarnação eu tenha experiências diferenciadas e essas experiências elas vão se tornando mais leves, a minha vida vai se tornando mais leve. Não há mais necessidade de passar por tantas tribulações e por tantos sofrimentos. Afinal, aos poucos eu estou progredindo, me transformando moralmente e assim já não há necessidade de tanto sofrimento mais. E a partir do momento que eu consiga aproveitar estas oportunidades e ir me aperfeiçoando, vai chegar um momento em que eu, espírito, já terei um grau de evolução e de conhecimento maior, tão maior do que estes que habitam aqui o orbe terrestre, que aos poucos estarei adquirindo então o direito de renascer, de habitar mundos mais elevados, mundos mais evoluídos, onde já não haja mais tanto sofrimento, tantas provações como existem aqui na Terra. Enquanto eu não tiver conseguido eliminar o máximo possível das minhas imperfeições, eu não terei este direito de estar reencarnando em mundos mais evoluídos. Porque a nossa sintonia, o meu padrão vibratório, ele será totalmente diferente, ele será inferior aos dos seres que habitam nestes mundos mais elevados. Assim, a necessidade de reencarnar ou aqui na Terra novamente, ou em outros mundos que estejam no mesmo padrão de desenvolvimento que o da Terra, que são muitos. Nós sabemos que existem outros mundos muito mais evoluídos do que a Terra e outros que se encontram no mesmo estágio da Terra e outros ainda em estágio bem inferior ao da Terra. Portanto, dependendo do grau de evolução do espírito, ele vai estar adquirindo o direito de renascer num mundo que seja compatível com seu grau de desenvolvimento, com seu grau de evolução. Isso faz parte da justiça divina. Na questão 986, ele diz que se não conseguirmos cumprir a nossa missão e aprender tudo o que era necessário, mesmo que já tenha progredido, poderemos renascer no mesmo mundo para completar o nosso aprendizado. Porém, o espírito não retroage. Por quê? Será que se eu aproveitar bem as minhas oportunidades e conseguir evoluir aqui na Terra, me transformando moralmente, pode acontecer de nascer novamente aqui na Terra, reencarnar novamente na Terra
Os espíritos dizem que sim, porque o fato de eu ter aprendido e aproveitado bem estas minhas oportunidades não significam que eu tenha cumprido totalmente a minha missão. Lembremos que a nossa missão na Terra, ela não está restrita à nossa própria existência. Nós estamos ligados uns aos outros também. Será que eu realmente já consegui resolver todas as pendências que eu tinha com outras pessoas que conviveram comigo em encarnações passadas? Será que já houve esse ajuste? Será que eu já terei conseguido desfazer aqueles laços de ódio, de mágoa? Será que eu já terei conseguido resgatar os meus erros junto aos meus irmãos mais queridos? Então, enquanto essa minha missão não estiver totalmente cumprida aqui na Terra, enquanto houver ainda algumas pendências, eu estarei retornando aqui na Terra. Não que eu esteja retroagindo, não que eu esteja voltando para trás, porque o que eu consegui progredir, eu não volto atrás. O espírito jamais retroage, mas eu estarei sim retornando para completar a minha missão, aquilo que eu ainda não havia conseguido completar. Na questão 988, ele nos mostra que a existência que aparentemente não submete o ser a nenhuma provação ou expiação, ela é bem ilusória. Aquelas pessoas que aparentemente vivem uma vida plena, absoluta, de paz, de felicidade, de riqueza, e que parece que não tem problema nenhum, aparentemente privilegiadas por Deus. Mas observando mais atentamente, nós vamos perceber que todos nós temos as nossas portas estreitas para atravessarmos, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, por mais que não pareça, nós temos. E muitos são os que sofrem todo tipo de tribulação calados, resignados, sem se queixar. Mas, na realidade, estes são aqueles que já compreenderam a necessidade de passarem pelas expiações com resignação, se conformando com aquilo, com o caminho que devem seguir, porque sabem que essa é a única forma de conseguirem resgatar os seus erros e assim passam sem uma única queixa, levando aparentemente uma vida tranquila. Mas por baixo de toda essa tranquilidade, muitas vezes existem dores atrozes. No item 6 ainda do Livro dos Espíritos, neste capítulo, onde vamos encontrar expiação e arrependimento, na questão 990, ele nos informa que o arrependimento pelas nossas más ações, muitas vezes a pessoa não tem esse arrependimento aqui na Terra. É muito comum que este arrependimento ele se verifique exatamente no mundo espiritual. Porque a partir do momento em que nós conseguimos ter essa consciência de todo o tempo que nós perdemos em nossa existência terrestre e que estamos no mundo espiritual, percebendo que fizemos lá todo um planejamento de vida, todo um planejamento de trabalho nessa encarnação e que, ao retornarmos ao nosso lar, percebemos que não cumprimos nem uma 10ª parte daquilo que nós nos propusemos a fazer, que não nos modificamos em praticamente nada daquilo que nós nos propusemos a nos modificarmos, o arrependimento vem.
A partir do momento que ganhamos essa consciência, vem o arrependimento e novamente o desejo de recomeçarmos e de recuperarmos o tempo perdido. Novamente o desejo de retornarmos à carne para reconstruirmos aquilo que nós deixamos pendentes aqui na Terra. A oportunidade de retornarmos para nos redimirmos junto àqueles aos quais nós tanto prejudicamos, tanto trouxemos infelicidade. Então, o arrependimento é também uma forma de nos punirmos pelos nossos erros. Então, somos nós mesmos que nos condenamos. Somos nós mesmos que procuramos a melhor forma de nos redimirmos, escolhendo novas encarnações, com novas provas, com novas tribulações, como uma forma de definitivamente aprendermos cada uma das lições e galgarmos mais um degrau na evolução. Esse é o nosso desejo. E para isso nós precisamos nos dedicar muito, porque nós sabemos que a reforma íntima nem sempre ela é fácil. Ela requer muita determinação, ela requer muita vontade e muita vigília. Como Jesus dizia, orai e vigiai. Porque no momento em que nós nos descuidamos um pouco, é aquele momento em que voltamos a cometer os mesmos erros, levados muitas vezes pelos velhos hábitos, tão difíceis de serem transformados. Por isso a justiça divina, essa justiça das reencarnações, que nos dá a oportunidade de retornarmos tantas vezes quantas forem necessárias para refazermos as nossas lições, reaprendermos, até o momento em que possamos finalmente sermos considerados aptos a deixarmos estes mundos de expiações e provas e alcançarmos os mundos regeneradores e futuramente os mundos mais felizes. Porque esse é o nosso destino. E que Jesus possa nos conduzir nessa grande jornada, nos auxiliando a ter equilíbrio, serenidade, discernimento para compreendermos o que é certo e o que é errado, e forças para lutarmos e continuarmos pelo caminho correto, seguindo as leis divinas, seguindo realmente a justiça. Assim, mais brevemente, nos encontraremos todos unidos em mundos bem mais elevados, bem mais felizes, porque essa, com certeza, é a vontade do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Fiquem com Deus.